Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito, diz o Paulo de Tarso. Emmanuel vem comentar na lição 135 do Pão Nosso, renovação necessária. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, ele não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro do laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo, a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípio de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração no fluxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: o que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Vamos lá. Uma passagem muito interessante que fala: não extingais o espírito. O espírito não se extingue, o espírito é imortal. Então a primeira preocupação que o Emmanuel teve de dizer é que, na verdade, o sentido que o apóstolo dos gentios quis colocar nessa exortação, né, estava querendo dizer é renovar a atitude mental o tempo todo. É isso que é não extinguir o espírito. A gente está o tempo todo renovando a nossa atitude, porque a gente vive num laboratório que é a Terra, a gente está o tempo todo buscando alguns elementos que possam fazer com que a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou, mas de maneira muito repetitiva, muito lenta mesmo o nosso progresso. A gente insiste ainda nos costumes e talvez até nos convencionalismos, né, em tudo que vem acontecendo, o nome atavismo, né, a pessoa dá esse nome, atavismo, que são aquelas heranças das gerações passadas e que a gente insiste em cair no mesmo erro ainda. A gente tem uma dificuldade muito grande de compreender alguns preceitos até mesmo do Evangelho de Jesus, quando ele fala, por exemplo, amar os inimigos, ou quando ele diz respeito ao perdão. A gente tem uma dificuldade enorme ainda de praticar esses preceitos num mundo em que a gente está sendo ofendido o tempo todo e muitas das vezes de maneira gratuita. Então o que acontece? Ele vem falando para a gente assim, né, que os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade, preferem o convencionalismo a rigor. Porque o convencionalismo vai fazer com que a gente seja considerado uma pessoa normal para ter uma vida em sociedade com o mínimo de requisitos. Mas muitas das vezes a gente cai numa sociedade que, de maneira coletiva, pratica costumes contrários, totalmente contrários ao Evangelho de Jesus, parecendo que o Evangelho de Jesus é que é o estrangeiro com relação ao que todo mundo faz. Então a gente vive aqui num país, por exemplo, e fala: todo mundo faz desse jeito, se eu não fizer, eu que sou o bobo, eu que sou o inocente da história. E acaba as pessoas também abraçando costumes que não são os mais adequados para a nossa evolução. Mas ele vem falar aqui pra gente: os costumes, efetivamente, eles são elementos poderosos e determinantes na evolução, mas somente quando são inspirados por princípios de ordem superior. O problema é que a gente fica vendo nos nossos costumes até o dia de hoje, né? A gente fica, liga a TV ou procura as redes sociais para ter acesso a notícias. E o que chama a atenção ainda, o que vem de notícias, são aquelas notícias que traz o aspecto negativo. Então você vai abrir, você vai ver um monte de crimes, um monte de intrigas, tudo que é isso vende. Agora, dificilmente você vai ver assim, uma determinada obra social que começou, um determinado trabalho que está acontecendo. Então, se a gente consegue pegar esses costumes, como por exemplo, o que a gente veio aqui na cabeça agora, né? Ele vem dizendo para a gente que os costumes são elementos poderosos, mas só quando tem inspirado por princípio de ordem superior. Qual está sendo um costume muito comum hoje? Muita gente se entregando ao assistencialismo. Muita gente indo para a rua, porque aumentou muito o número de moradores de rua. A crise está pegando muita gente desempregada.
As previsões ainda não são das melhores, mas como todo bom cristão, estamos aqui de pé e preparados, né, preparando a nossa mente, o nosso coração o tempo todo para enfrentar essas crises. A gente sabe que essas crises aqui nesse mundo são salutares para a gente, vem desenvolver a nossa razão, vem desenvolver a inteligência, vem desenvolver a nossa moralidade, o nosso senso de justiça. Então estamos preparados, mas o que vem acontecendo o tempo todo vem. E a gente está observando o número de assistencialismo aumentando bastante. Então esse é um que a gente pode deixar contagiar a gente. Outra, a gente arrumar amizades também de pessoas que estão buscando uma reforma íntima. Isso é um trabalho interessante também. Claro que a gente não vai menosprezar os nossos amigos que estão do nosso lado e que ainda não tiveram esse despertamento. Aliás, a gente vai chegar à conclusão daqui a pouco que esses amigos a gente não deve desprezar nunca, não pode nunca sair do lado deles, porque daqui a pouco eles observando o seu próprio exemplo, eles vão ter o momento deles também, e não necessariamente que o momento deles vão levar para o mesmo caminho que vocês. De repente o momento deles para eles tomarem um outro caminho, mas todos os caminhos vão levar até o Pai e sair tranquilamente, né? Então ele fala assim, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nasce todo dia no coração ao influxo do Pai misericordioso. Esses influxos nascem o tempo todo, mesmo a gente se deixando asfixiar pelos costumes que são contrários. Todo santo dia a gente está recebendo germes de vida edificante. Então eles dizem que irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença que entraram. Acontece com muita frequência isso. Eis porque, qual é o conselho que ele dá pra gente? Todo santo dia a gente botar a cabeça no travesseiro e pensar, o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? Eu acentuei os traços da vida inferior? E isso acontece com muita frequência aqui no meu caso pessoal. Eu fico, meu Deus, ainda... O lado animalizado ainda sai muito, a agressividade ainda sai muito, né? Mas, e o que eu fiz também de bom hoje? Então, nós estamos aqui hoje fazendo esse vídeo um dia depois do dia de finados, e um dos textos que eu recebi muito interessante ontem, que também foi trazido por Chico Xavier, o Chico Xavier falando assim, não, se alguém disser que eu sou santo, vocês podem dizer para eles que eu realmente tenho algumas coisas, algumas características, mas estou muito longe de ser santo, eu tenho algumas vitórias. Mas se alguém disser que eu sou demônio também, fala, tem sim alguns traços de demônio, mas tentou acertar o tempo todo. Então ele fala, viva o seu dia como se fosse o último, viva intensamente, para depois, quando você morrer também tendo aproveitado a oportunidade da vida. Mas ele convida a gente a cada dia a gente parar para pensar assim, o que eu fiz hoje? Hoje não existe uma pessoa sequer no nosso planeta que não tenha um lado luz e não tenha um lado sombra. E se você quiser ligar o seu foco na sombra das pessoas, você vai descobrir que as sombras das pessoas que estão aqui na Terra também não são pequenas, não. A nossa sombra não é pequena. Agora, se você quiser focar no lado bom, você vai ver que também as conquistas de cada um, em diferentes níveis, aquele ali ainda não conquistou moralidade nenhuma, mas conquistou uma disciplina, a vida está fazendo ele tomar esse cuidado, a inteligência, ele está sendo inteligente. Tem conquistas. Todos nós que estamos aqui nesse mundo, nós já temos conquistas. E a partir daí a gente começa a ver o que eu estou conseguindo evoluir em alguma coisa, eu estou conseguindo progredir em alguma coisa, aí fica aí a reflexão para cada um. A gente sabe que esse progresso ele é lento, mas que ele deve ser uma preocupação constante de cada um de nós, porque não é possível que a gente venha para cá, para esse mundo, e tenha todas essas oportunidades e não saia daqui melhor do que a gente chegou. A gente tem que sair desse exemplo que Emmanuel falou aqui para a gente, né? Que irmãos existem que regressam da Terra da mesma maneira, não evoluíram nada. Bem, quem está assistindo esse vídeo, quem está se propondo a fazer um estudo, já está trazendo alguns chamados, hoje a gente tem muito pela internet, né, aquela coisa do sino, que é o lembrete, né? A gente começa a fazer o estudo, eles funcionam como sinos dentro da nossa cabeça. A gente começa a ter a ideia de fazer alguma coisa errada, vem aquele sininho e fala, peraí, você está estudando, não é isso? Como é que você vai fazer isso? E vem nos impulsionando para a gente fazer a coisa correta. Então é o momento da gente começar a pensar na gente, o que a gente tem feito da nossa vida, como é que a gente faz para estar caminhando melhor daqui para frente, o que eu tenho feito por mim, o que eu tenho feito para a coletividade. Estou fazendo a diferença na vida das pessoas, as pessoas também vão começar a conspirar para poder ajudar a gente a vencer nossas próprias dificuldades também. E assim, nessa rede de solidariedade, a gente vai evoluindo todos juntos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel.